Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em 2 Reis 12 a 14, vemos reformas no templo e a alternância de reis fiéis e infiéis, marcando o ciclo espiritual de Israel. Em Lucas 24, de 1 ao 35, Jesus ressuscita e se revela aos discípulos no caminho de Emaús, que nossos olhos se abram para reconhecermos a presença viva de Cristo. E que, a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. 2 Reis 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádivas, sagradas ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e construtores, os pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos no templo do Senhor, e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, que a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado e todo o ouro, encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que, assim, desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados, na cidade de Davi, e seu filho, Amazias, foi o seu sucessor. 2 Reis 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria,
pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus feitos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus feitos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados, e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela, que dava para o leste, e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los, ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que, em combate, Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou e assim reconquistou essas cidades israelitas. 2 Reis 14. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Contudo, os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Jocteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, de modo que Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real.
Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus feitos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão o sucedeu como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Ele foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Leboamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus feitos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaude, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Lucas 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: "Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?" Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: "Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias?" "Que coisas?" perguntou ele. "O que aconteceu com Jesus de Nazaré", responderam eles. "Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram." Ele lhes disse: "Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas,
Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.